Bom dia, minha gente! Bem-vindo, bem-vinda a mais um devocional. Esse devocional se chama Não Desista. Sabe, gente, nós temos muitos motivos de desistir. Nós temos muitas razões de pensar, não, essa caminhada cristã é difícil demais para mim. Essa vida não é fácil. Há muitas razões porque a vida cristã fala muito sobre negação a si mesmo e vivendo para Deus, e às vezes é difícil renunciar o nosso eu e o nosso verdadeiro ser para dar tudo que nós temos para Deus. Então, de vez em quando vem épocas de dúvidas na nossa mente. E às vezes vem sobre a nossa vida uma onda de frustração ou um tempo de desânimo. E também é muito fácil ler sinais por nossa volta. Deus não está comigo, Deus não quer que eu faça a obra dele porque não está dando certo na minha vida. Mas a gente sabe que Paulo, ele quase foi assassinado de uma maneira muito violenta várias vezes na vida dele porque ele estava fazendo a obra de Deus. Mas ele não desistiu. Tipo, se fosse eu, se alguém viesse até mim com muita violência, quase me matando, não sei se eu leria isso como se fosse uma mensagem de Deus para desistir. Talvez eu pensaria isso, mas Paulo não pensou isso. Olha só o que aconteceu com ele. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia, de Icônio, conseguiram o apoio da multidão. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. Ou seja, ele voltou para a cidade onde eles tinham acabado de apedrejar ele e arrastar ele no chão, pensando que ele estava morto. Mas ainda assim, ele não parou de pregar. Ele não levou isso como um sinal de Deus para parar com o ministério dele. Apesar do perigo em que ele estava, ele continuou para frente. Ele continuou olhando para o alvo, indo para frente, pregando para todas as pessoas que ele puder no ministério dele. Já pensou que coisa incrível? E sabe, às vezes nós temos a mentalidade de que se Deus está no negócio, vai dar certo. Claro, pode ter alguns problemas, mas se Deus está com você, você não vai correr o risco do perigo de morte. E pensamos que se tem risco de perigo de morte, é tempo de parar, tem que desistir. Mas não necessariamente. E se você fosse Paulo, você teria desistido nesse momento? Olha, se eu for honesta, talvez eu sim. E aconteceu muita violência contra ele. Mas então, olha, suponha o seguinte comigo. Suponha assim, que você é pregador, pregadora. Você viaja de cidade em cidade, anunciando o evangelho. Tá? E numa certa cidade, aí no Brasil, digamos assim, por causa da sua presença lá, por causa da sua mensagem, todo o povo se reúne num só lugar e começa a gritar louvores e adoração a uma deusa falsa por causa de você. Você levaria isso como uma mensagem de Deus para desistir? Olha, eu talvez sim. Paulo não. Exatamente isso aconteceu com Paulo em Efésio. Então, a mensagem desse devocional e que podemos aprender com o apóstolo Paulo: não desista. Não importa quantas dificuldades, quantos problemas que você enfrenta. Se você está fazendo a obra de Deus, o trabalho de Deus, você enfrenta bloqueios, problemas, violência, o que quer que acontecer com você, mesmo se você estiver quase morrendo fazendo esse trabalho, não desista, continue. Saiba que
se você está pregando a verdade de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nunca desista, nunca pare, não importa os perigos ou as dúvidas na sua mente, tá bom? Então vamos orar. Santo Deus, meu Rei, meu Senhor, Deus da minha vida, Deus da minha salvação, Senhor Santo, Senhor Rei, Todo-Poderoso, Tu és fiel e justo e majestoso. Santo Deus, te agradeço pelo exemplo de Paulo. Te agradeço, Senhor Deus, porque Tu deste esse homem a nós como testemunha até a nós, para falar ao nosso coração, para não desistirmos. Obrigada, Senhor Deus, por esse exemplo que devemos seguir. Muito obrigada, Senhor Deus, porque Tu és um Rei majestoso, Tu és o Rei dos céus e da terra, Tu és Deus Todo-Poderoso, Tu és sempre conosco, aconteça o que acontecer, Tu estás conosco, Tu vives, Tu habitas dentro de nós, Senhor Deus, e te agradecemos, Senhor Deus, pelo poder da Tua palavra, como a neve e como a chuva caem do céu e regam as plantas, dão comida para o comedor, pão para nós. Assim também a Tua palavra não volta para Ti vazia, mas cumpra o propósito pelo qual a enviaste. Oh, Santo Deus, nós te agradecemos pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Senhor, Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude, Senhor, a nunca desistir. Não importam os problemas, o sofrimento, nos ajude, Senhor, a continuar firmes e fiéis a Ti, como Tu também continuas firme e fiel a nós. Te agradecemos, te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.